Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos. Esse tempo para a gente considerar aquilo que Deus tem para falar no nosso coração, para trabalhar na nossa vida, para mexer dentro de nós e trazer para nós um entendimento mais próximo da verdade, mais próximo da palavra, daquilo que Deus vem acrescentando na nossa jornada, na nossa caminhada. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto, um pequeno versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre um homem, um centurião de nome Cornélio. E diz a palavra que aquele homem era um homem temente a Deus, um homem que tinha suas orações, apesar de ser um romano e ser um simpatizante do judaísmo, ele tinha um relacionamento com Deus. E diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 10, no versículo 4. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Esse texto aqui mostra um pouco desse relacionamento que Cornélio tinha com Deus. O relacionamento de alguém que estava continuamente orando e alguém que estava praticando boas obras, alguém que estava ajudando os outros. Nas suas orações, com certeza, incluía as orações de intercessão que chegaram diante de Deus. E aí então existe todo um mover de Deus, todo um agir de Deus para que aquele homem fosse alcançado pela graça, pelo favor de Deus. Se nós olharmos o texto, olharmos um pouco da história, nós vamos ver que Deus trouxe inclusive Pedro para que houvesse uma ministração pessoal ali com Cornélio, e não só ele, mas todos os que estavam na casa dele fossem salvos, fossem batizados, fossem alcançados. Esse homem, como eu disse, ele era um romano, mas ele tinha uma admiração pelo judaísmo e frequentador eventual da sinagoga, mas alguém que tinha um relacionamento próximo com Deus. E aquilo que ele tinha de relacionamento com Deus estava sendo contabilizado diante de Deus. Como diz o texto, que o anjo responde para Cornélio, naquela visão que ele tem, o anjo diz claramente: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre aquilo que nós estamos depositando diante de Deus. Nós muitas vezes temos as nossas atitudes, e as nossas atitudes são sementes que nós estamos plantando, e nós acreditamos na colheita, acreditamos que tudo aquilo que a gente planta a gente vai colher, acreditamos que nós estamos agindo de uma forma e Deus está vendo aquilo e de alguma forma nós vamos ser abençoados, de alguma forma nós vamos receber uma retribuição daquilo. Mas muitas das coisas que nós fazemos desprendidos desse sentimento, desprendidos dessa preocupação de realmente receber algo em troca. E quando nós fazemos dessa forma, pode ter certeza que Deus está recebendo aquilo que nós estamos fazendo. A palavra de Deus nos deixa claro que quando nós estendemos as mãos para abençoar um dos pequeninos, um daqueles necessitados, nós estamos fazendo para o Senhor, porque nós estamos cuidando daquelas pessoas, nós estamos abençoando então aquelas pessoas. O fato de nós entregarmos esmolas e abençoarmos os necessitados traz para nós uma participação diante da bondade de Deus. Nós estamos juntos com Deus, nós estamos alinhados com Deus, nos afastando da maldade, nos aproximando da bondade. Tudo isso que nós fazemos é guardado diante de Deus, está sendo contabilizado diante de Deus. Nada disso é em vão, nada disso é à toa. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais nos aproximando de Deus. Quando o anjo fala com Cornélio, ele diz claramente: as tuas orações, as suas esmolas, elas estão sendo contabilizadas. Tudo que você fez está diante de um depósito diante de Deus, está em memória diante de Deus, nada disso foi em vão. O Senhor então, de alguma forma, vai incluir você mais próximo do plano dele, mais próximo do projeto dele. Afinal, Deus não manifesta em amor, Deus não manifesta em cuidado, Deus não manifesta em paz. Todas as vezes que essas virtudes estão presentes nas nossas atitudes, nós estamos mais próximos de Deus, nós estamos nos achegando a Deus. É fato que para que a gente possa ter a salvação, para que a gente possa caminhar definitivamente com o Senhor, nós precisamos reconhecer os nossos erros, nossos pecados, nos arrepender e aceitar Cristo como Salvador. Esse é o único caminho, não existe outro. Mas entendemos que quando nós estamos fazendo o bem,
Deus se agrada em nos dar oportunidades de conhecermos mais do bem. E podemos então ser representantes realmente do bem, representantes das coisas boas do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos criados para as boas obras, nascidos no Espírito para boas obras. Ou seja, é um chamado para a gente fazer a diferença, para a gente fazer coisas boas. Nada disso é em vão. Eu sei que muitas vezes, e isso é maravilhoso, a gente não faz pensando na retribuição, pensando naquilo que a gente vai ter em troca. Mas não é maravilhoso saber que isso está diante de Deus? Eu gosto de lembrar que a palavra nos deixa claro que quando nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais disso. É como se Ele não jogasse mais diante de nós, como Ele não lançasse mais na nossa face, como se Ele não considerasse isso, porque isso já foi perdoado. Todos os pecados que nós nos arrependemos e clamamos pelo perdão, eles são efetivamente perdoados. Ou seja, esses erros não permanecem como um depósito diante de Deus, não, mas as coisas boas sim. Aquilo que nós fazemos de bom não fazemos em vão, nós fazemos participando da bondade de Deus. Deus é amor, e cada vez que a gente tem uma atitude de amor, nós nos aproximamos do Senhor, nós nos alinhamos com o Senhor, nós estamos mais perto do Senhor. Então que a gente consiga fazer isso, que a gente possa ter essa prática, a prática do bem, que seja realmente algo para nós trazemos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que as nossas orações de intercessão, quando nós estamos clamando pelos outros, pedindo em favor de outras pessoas, que essas orações sejam feitas com alegria. Que nós estejamos apresentando as pessoas diante do Senhor com alegria, na certeza de que Deus está cuidando, de que Deus está abençoando, de que Deus se agrada quando a gente participa. Quando a gente participa ao interceder pelas outras pessoas, significa que nós não só confiamos em Deus para trazer o favor sobre os outros, como também amamos as pessoas ao ponto delas estarem nas nossas orações. O quanto isso está próximo de Deus, o quanto isso realmente agrada ao Senhor, o quanto isso faz a gente se assemelhar ao nosso Deus. Que então a gente possa aumentar esse depósito diante de Deus. A palavra diz, inclusive para um jovem que era rico e tinha muitos bens aqui nessa terra, que para que ele estivesse realmente com o Senhor e caminhasse na vida eterna com o Senhor, que ele deveria vender o que ele tinha, distribuir aos pobres, e assim ele teria um tesouro no céu. Veja, todas as vezes que nós estamos entregando algo para alguém, todas as vezes que nós estamos abençoando alguém, nós estamos acumulando uma riqueza que não é material, mas é uma riqueza espiritual diante do Senhor. Que a gente continue fazendo isso. Que a gente seja representante da bondade de Deus, representante do amor de Deus, que a gente se posicione dessa forma. Deus conta comigo, Deus conta com você, afinal nós somos filhos, nós somos da família de Deus, nós somos representantes do reino de Deus. Aquilo que nós fazemos não é em vão, está tudo registrado diante do Pai. Tenha certeza disso. Amém? Quero orar por você nesse momento, pela sua casa, pela sua família. Feche seus olhos, vamos orar juntos agora. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, com gratidão. Nós nos colocamos diante do Senhor com a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está nos abençoando, nos sustentando e mais do que isso, o Senhor está nos usando. Afinal, as nossas orações e as nossas boas ações, elas representam o Teu reino. É como se nós estivéssemos com os olhos do Senhor, com o coração do Senhor, e estendendo a mão como o Senhor estende para as outras pessoas. Entendemos que quando fazemos isso, nos alinhamos no Teu querer, e existe diante do Senhor, como diz a Tua palavra, um depósito, uma memória, por tudo aquilo que nós fazemos. E o Senhor, ó Deus, então nos faz participantes de coisas maiores. O Senhor, de alguma forma, nos retribui, mas não de uma forma financeira, não de uma forma que a gente possa contabilizar, mas sim participantes realmente do Teu reino. Isso nos alegra, Senhor. Isso para nós é prova da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua justiça. Portanto, Pai, continua usando a nossa vida. Continua fluindo através de nós. E que os nossos olhos sejam olhos bons, com o desejo de fazer o bem. Que as nossas orações, que as nossas esmolas continuem chegando diante do Senhor. E continue sendo um depósito diante do Senhor. Que a Tua bênção, Deus, seja renovada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E o Senhor continue nos dando vitória.
Nós declaramos aqui a total dependência do Senhor. Abençoa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.